Amigos e camaradas, as minhas cordiais saudações a todos vós e, por vosso intermédio, ao povo do distrito de Bragança. Uma saudação muito especial a todos os que, com o seu empenhamento, fazem da nossa coligação democrática unitária um espaço de intervenção e luta para uma verdadeira mudança de política no país. Saudar os nossos candidatos, a começar logo pela Fátima, pelos meus camaradas de partido, mas também por uma amiga independente que só valoriza e alarga a CDU. Estão bem aqui, vale a pena alinhar com este projeto da Coligação Democrática Unitária. Aqui estamos em Mirandela a dar o primeiro passo da candidatura da CDU às eleições para a Assembleia da República do próximo dia 6 de outubro, com a apresentação pública e a intervenção do primeiro nome da lista, Fátima Bento, a quem saudamos e fazemos votos de bom trabalho e êxito nestas eleições. Este ato público marca um importante momento no exigente percurso de intervenção da CDU para enfrentar essa importante batalha eleitoral que vai determinar o rumo da vida política nacional e a vida do povo português para os próximos anos. Sim, estas eleições para a Assembleia da República são da maior importância para o futuro da vida de cada um dos portugueses e, em grande medida, decisivas na evolução da nossa vida coletiva. Cada vez mais portugueses têm a consciência que o grande desafio que o país enfrenta nas eleições, que estão no horizonte, é a escolha entre dois caminhos: avançar no que se conquistou e responder aos problemas do país, dando mais força à CDU, ou andar para trás pelas mãos do PS, PSD e CDS. Eleições que são uma grande oportunidade para que os democratas e patriotas, para que todos os que aspiram a uma vida melhor, expressem a vontade de pôr o país a avançar, dando mais força à CDU. Partimos para esta batalha com o pensamento de que é possível garantir um bom resultado, pelo papel determinante que as forças da CDU tiveram no que de positivo se alcançou nestes últimos 4 anos. Partimos para este novo combate eleitoral, determinados a confirmar e a alargar a nossa influência e representação nos círculos eleitorais onde elegemos e temos deputados, e não deixaremos de travar com determinação a batalha pelo reforço da CDU em todo o país. Partimos com a consciência de que é ao povo que cabe decidir e que é ao seu encontro que vamos nos próximos meses, até às eleições, levando a nossa palavra com a convicta noção de que todos os caminhos de reforço da CDU estão em aberto, que os vamos percorrer com confiança, que nos dá a consciência do dever cumprido e do trabalho realizado. Um trabalho que faz jus ao público reconhecimento da CDU como a grande força que sabe honrar a palavra dada, respeitar os compromissos assumidos com os portugueses em todas as mais importantes questões da vida nacional, mas também no debate e procura de soluções dos problemas concretos das populações. E isso ficou particularmente patente nesta legislatura que agora termina. Uma legislatura marcada, desde logo, pela resoluta iniciativa do PCP, que permitiu criar as condições que conduziram à derrota de um governo responsável por uma retrógrada e violenta ofensiva que ameaçava prolongar-se, o governo PSD-CDS, e abrir uma nova fase da vida política nacional. Uma legislatura que mostrou o papel decisivo das forças da CDU e dos seus deputados numa Assembleia da República alterada na sua composição e num quadro em que o PS e o seu governo minoritário, mas também PSD e CDS, agora em minoria na Assembleia, não tinham condições para impor sozinhos a sua política de sempre e na sua plenitude. Uma legislatura marcada no plano institucional pela centralidade da Assembleia da República e das forças da CDU na produção das principais iniciativas políticas que permitiram a reposição e conquista de direitos e rendimentos que haviam sido extorquidos nos últimos anos do PEC e do Pacto de Agressão das Troicas.
Iniciativas de reposição e conquista de direitos, que 4 orçamentos do Estado particularmente assinalam e onde estão incluídas importantes medidas que são avanços na vida dos portugueses em resultado das propostas e iniciativas das forças da CDU. Uma legislatura que mostrou e desmistificou quanto falsa é a ideia de que as eleições legislativas são eleições para Primeiro-Ministro ou que o importante e decisivo seria eleições para a Assembleia da República. Resta sempre saber qual é a força mais votada. São 2 aldrabices. Não há eleições para Primeiro-Ministro, nem o partido mais votado pode significar que são eles que vão para o governo. É na arrumação das forças dos 230 deputados que sairá o governo, o seu programa e os seus objetivos. E isto é mais importante porque quantos camaradas portugueses não vêm ter connosco dizer: eu até votava na CDU, mas vocês não ganham as eleições para Primeiro-Ministro. Não há eleições para Primeiro-Ministro. Há eleições para deputados, para 230 deputados, e, como digo, é essa arrumação desses deputados que decidirá do futuro governo, da futura política e da futura composição da Assembleia da República. 2 falácias que se juntam uma à outra, a daqueles que afirmam que os partidos são todos iguais, com o claro objetivo de inviabilizar a afirmação de um projeto verdadeiramente alternativo à política que conduziu o país ao atraso. Mas por mais que o digam, a verdade é que os partidos não são todos iguais. Nem tão pouco o é a nossa coligação. Há muitas diferenças. E não é só de projeto, é também de ética no exercício dos mandatos e na relação com os recursos públicos. Sim, temos diferenças e é bom que as clarifiquemos. Somos uma força que tem uma forma distinta de estar nos órgãos do poder. Os eleitos da CDU não são beneficiados nem prejudicados pelo exercício dos cargos públicos. O que recebem do exercício dos seus mandatos é o que oferiam nas suas profissões e nas suas atividades. Esta é a marca da diferença em relação a outros. Estamos na política não para nos servirmos a nós próprios, mas para servir os interesses dos trabalhadores e do povo. Os deputados... Os deputados do PCP e do PEV não transitam entre a Assembleia da República e os conselhos de administração dos bancos, dos grupos económicos, dos grupos monopolistas. Não entram nessa roda giratória, nem fazem parte dessa equipa. Os deputados eleitos pela CDU não dão a morada de casa onde não vivem, nem recebem viagens a dobrar. O PCP e o PEV opuseram-se ao aumento do financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, tal como propôs a eliminação das subvenções vitalícias. Sim, amigos e camaradas, partimos para estas eleições convictos do importante papel que tiveram as forças da CDU no avanço das condições de vida dos trabalhadores e do povo. Avanços e conquistas, entre muitos outros, apenas possíveis pela ação decisiva do PCP e do PEV, como foram a reposição dos salários roubados, o aumento das reformas e das pensões, a reposição do subsídio de Natal por inteiro, o alargamento do abono de família, o fim do corte do subsídio de desemprego, os manuais escolares gratuitos em toda a escolaridade obrigatória, o descongelamento das carreiras e valorização remuneratória dos trabalhadores da administração pública, a eliminação do pagamento especial por conta para pequenos e médios empresários. A propósito, ouvimos recentemente Rui Rio, com grande preocupação, a dizer que vai baixar os impostos, particularmente às pequenas empresas. Pois, camaradas e amigos, a única proposta, ou as únicas propostas que levaram ao abaixamento dos impostos para as pequenas e médias empresas foram da iniciativa do PCP e do PEV e não do PSD. E por isso mesmo... E por isso mesmo o IVA da restauração passou de 23% para 13% e pôs-se fim ao pagamento especial por conta que
permitiu arrecadar, portanto, às pequenas empresas centenas e centenas de euros. Mas também na redução dos custos dos combustíveis para os agricultores, ou o desagravamento do IRS para salários mais baixos e intermédios. Avanços conquistados a pulso. Avanços que não estavam no programa do PS, nem no programa do Governo. Avanços, alguns dos quais o PS começou mesmo por recusar e que foram conquistados contra a sua vontade. Sabemos, camaradas e amigos, que se ficou aquém da solução de muitos outros problemas e que era urgente a resposta, porque o Governo do PS optou pela submissão às imposições do euro da União Europeia, pela subordinação aos interesses do grande capital. Tal como sabemos, não estão resolvidos os problemas de fundo que estão na origem dos nossos atrasos, nem superam os bloqueios que o desenvolvimento do país enfrenta. Por muito que o PS e o seu Governo queiram mostrar que encontraram a fórmula para resolver os problemas do país, dizendo que compatibilizam o cumprimento dos ditames e imposições da União Europeia e do euro, nomeadamente os seus critérios em relação aos déficits e ao ritmo do pagamento da dívida, aí está, para o desmentir, a falta de investimento público para resolver problemas prementes nos mais diversos setores. Aí está a degradação dos serviços públicos, do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública, da segurança social, ou a ausência de medidas de dinamização dos setores produtivos nacionais. Também podem PSD e CDS fingir sincera preocupação agora com a situação que está criada e com os muitos problemas que subsistem, nomeadamente nos serviços públicos, abraços com falta de meios humanos e técnicos que não se livram da responsabilidade que têm de aprovar na União Europeia e aceitar cá no nosso país os mesmos constrangimentos, seja do déficit, seja da manutenção inalterada dos garrotes dos juros da dívida, que todos recusam renegociar, para onde são escoados milhares de milhões de euros tão necessários ao desenvolvimento do país. Sim, Portugal continua confrontado com um conjunto de déficits estruturais, estrangulamentos e dependências que são responsáveis por longos períodos de estagnação económica, pela degradação dos setores produtivos nacionais, como é o caso da agricultura, pela baixa qualidade do emprego, pelo desemprego, por baixos salários e reformas, por profundas desigualdades sociais e regionais, pela degradação dos serviços públicos. No que diz respeito à agricultura, uma atividade tão importante para esta região, esses déficits traduzem-se nos mais de 400 mil explorações destruídas, nas mais de 550 mil postos de trabalho que desapareceram, na diminuição de mais de 700 mil hectares de superfície arável, na redução dos rendimentos dos pequenos e médios agricultores, na desvalorização da mulher agricultora, no envelhecimento do tecido agrícola, no agravamento do déficit da balança agroalimentar pelo terceiro ano consecutivo, apesar dos casos de sucesso em algumas áreas do grande agronegócio. Déficits tão visíveis na desertificação e despovoamento do mundo rural, com as brutais consequências designadamente dos incêndios florestais, que são a consequência e não a causa de uma política agrícola que canaliza a esmagadora maioria dos apoios para os grandes proprietários, mesmo que nada produzam, da ditadura da grande distribuição, que compra no estrangeiro e esmaga os preços à produção para potenciar os seus lucros milionários, à custa dos que amanham a terra, mas também do encerramento de serviços públicos e da destruição do tecido produtivo. Onde antes havia pão, centeio, trigo e cevada, hoje acumulam-se matos e giestas. Onde antes pastavam vacas de leite, hoje vê-se o abandono. O complexo agroindustrial do Caixão é o espelho negro da ausência de investimento público e de uma determinada prioridade à produção nacional, e a barragem do Azibo está utilizada apenas em 20% da sua capacidade. Nestes 3 anos e meio, foi possível avançar no apoio à pequena e média agricultura. Foi possível apoiar o gasóleo agrícola até aos 2.000 litros em mais 6 cêntimos. Foi possível aprovar o Estatuto da Agricultura Familiar,
mesmo que a sua concretização seja mais lenta do que seria necessário. Foi possível aprovar uma nova lei de baldios. Foi possível aumentar o apoio do regime da pequena agricultura em 20%. Foi possível decidir da reconstituição do Corpo de Guardas Florestais e da criação de 200 de equipas de sapadores florestais. Ontem mesmo, na Assembleia da República, foi possível confirmar a aprovação da lei que reconstitui a Casa do Douro. Mas falta ainda ir ao cerne do problema. Fazer a ruptura com 4 décadas de política direita. O Ministro da Agricultura, o Sr. Capolas Santos, dizia por estes dias que ter maioria absoluta era muito melhor, seria menos constrangedor. Como não lhe faltou nunca apoio na Assembleia da República para uma política a favor dos pequenos agricultores e da agricultura familiar, é caso para perguntar para que quer ele menos constrangimentos, para distribuir ainda mais os apoios aos grandes, para facilitar a vida à grande distribuição, para apoiar ainda mais o olival superintensivo que esmaga os preços e põe em causa a sobrevivência do bom azeite das terras do distrito de Bragança. Temos afirmado que a solução para os problemas acumulados por anos de política de direita não encontrará a resposta no PS, nem no PSD nem no CDS, que são os principais responsáveis pela situação do país. Efetivamente, derrotou-se em 2015 a versão mais retrógrada da política direita, mas não a política direita que se mantém em muitos aspectos estruturantes nas opções de governação do país, pela mão do PS, em convergência com o PSD e o CDS. Foi com a luta dos trabalhadores e do nosso povo e a intervenção e a ação da CDU que se avançou. Será com uma CDU reforçada que se avançará na solução dos problemas dos trabalhadores do povo e do país. Sim, vamos para esta batalha animados e impulsionados por uma consigna que queremos ver realizada. Avançar é preciso mais força à CDU. Avançar para assegurar a elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo, o desenvolvimento da produção nacional, a melhoria dos serviços e do investimento público. Avançar na defesa da agricultura familiar, de modos de produção tradicionais, aqueles que ocupam o território. Avançar na concretização da agricultura familiar, garantindo que o Governo ouve as críticas da Confederação do Setor e simplifica o processo de adesão com a abertura de espaços físicos nas delegações do Ministério para o efeito. Avançar significa garantir que os que têm acesso ao Estatuto da Agricultura Familiar têm apoio técnico no Ministério, têm majoração no apoio ao regime da pequena agricultura, têm garantida a gratuitidade nas bancas dos mercados. Avançar significa garantir uma política que defenda preços justos à produção e que combata a ditadura da grande distribuição. Significa, por exemplo, valorizar o preço da castanha e dar resposta aos seus problemas fitossanitários. Avançar, garantindo que no debate da reforma da PAC se defendem apoios ligados à produção para a pequena agricultura e se rejeitam os novos cortes nos apoios da União Europeia. Avançar é preciso também na valorização do trabalho e dos trabalhadores. E, em particular, essa autêntica emergência nacional que é a necessidade do aumento geral para todos os trabalhadores. Emergência nacional, sim, para fazer crescer a economia e o emprego, para fazer crescer as contribuições para a segurança social, para assegurar o regresso de tantos jovens forçados a emigrar pela política direita. Avançar com uma política que dê prioridade ao investimento público, visando dar um forte impulso ao crescimento económico, assegurar um elevado nível de resposta ao desenvolvimento das infraestruturas e equipamentos do Estado, a qualificação de todos os serviços públicos essenciais, em vez do continuado saque para encher os cofres da banca, para apoiar o capital financeiro, para suportar as PPPs, para dar bónus e perdões fiscais e de dívidas aos grandes grupos económicos. Avançar com uma justa política fiscal baseada na efetiva taxação do grande capital, na redução dos impostos sobre os trabalhadores, no desagravamento dos rendimentos mais baixos, na redução dos impostos indiretos
face aos impostos diretos. Avançar é preciso na concretização de políticas visando um país coeso e equilibrado, a garantia do progresso e condições de vida em todo o território, nas cidades e nas zonas rurais, a defesa do interior e do mundo rural, assente na regionalização e no ordenamento do território e numa política ambiental que salvaguarde a natureza. Avançar nesta direção significa a defesa dos serviços públicos, com a reabertura de muitos, entretanto encerrados, escolas, centros de saúde, linhas de caminho de ferro, correios e freguesias, designadamente. Significa a defesa da recuperação pelo Ministério da Agricultura das suas estruturas técnicas e dos serviços de extensão rural próximo dos agricultores. Avançar, assegurando um novo rumo para a justiça que se quer igualitária, acessível e próxima dos cidadãos, o firme combate à corrupção. Amigos e camaradas, vamos iniciar uma campanha eleitoral para a qual nos precisamos de preparar com toda a determinação. Uma campanha que afirme com confiança que há soluções para os problemas do país e que é possível avançar na solução dos problemas nacionais, na elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo, dos seus direitos, dos seus salários e das suas pensões de reforma. Que é possível, com a força do povo, a sua luta e o seu voto na CDU, assegurar o prosseguimento do caminho de novos avanços na reposição de direitos e rendimentos, que é dando mais força à CDU que mais solidamente estarão garantidas as condições para defender, promover e afirmar os direitos do povo português. Estimados amigos e camaradas, sei para quem estou a falar e sei onde estou a falar. Tenho a consciência das dificuldades neste distrito difícil, mas a questão é saber se isto alguma vez foi fácil para o PCP ou para a CDU. Nunca foi, camaradas. Nunca foi, e naturalmente vamos ter, portanto, muito silenciamento por parte da comunicação social, designadamente. Enfim, vejam aqui hoje, em termos de órgãos nacionais. Mas, sendo verdade que vão silenciar-nos, sendo verdade que vão promover outros, há uma coisa que eles não têm e que nós temos. Uma riqueza muito própria da CDU. Sois vós, somos nós, porque esta riqueza humana de homens, mulheres e jovens que aqui estão, prontos para defender a sua pátria, prontos para uma vida melhor, prontos para lutar por mais justiça social, por um país desenvolvido, é uma força imensa que eles não acabarão por não conseguir calar. E é por isso que temos confiança. Sim, camarada, confiança deve ser a palavra de ordem desta campanha da CDU. Viva a CDU! Viva!